A gente procurou trazer aqui um pouco dos dados, né, sobre o perfil dos nossos estudantes, fazendo um apanhado geral de todos os campos, né, porque, na verdade, cada campus tem acesso aos dados dos estudantes, né, do seu campus. Então, o que a gente trouxe é um apanhado de dados de todos os campos juntos, né? Então, a ideia era mostrar um pouco para a gente refletir, já que nós estamos falando dos nossos estudantes, quem são nossos estudantes, refletir um pouco sobre esse perfil, tá bom? Então, só para dizer de onde esses dados saíram, né, eles saíram do SUAP, e saíram do SUAP a partir de 2017, que foi implantado a assistência estudantil. E aí, na verdade, foi a partir do preenchimento do questionário socioeconômico pelos estudantes, né? Até então, só preenchia quem participava da assistência estudantil, quem solicitava, né, do programa Auxílio Permanência e os programas. E depois passou a ser oferecido, a ser possibilitado a todos os estudantes preencherem. A gente sabe, né, que nem todos preenchem, apesar do trabalho que é feito todo semestre, todo ano, né, solicitando que eles preencham os dados, que é importante para que a gente possa conhecê-los melhor e pensar e planejar melhor, mas nem todos preenchem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um recorte de 25% dos estudantes, né? Então, hoje, com dados aí de junho de 2018, a gente tem 44.412 estudantes matriculados. Pode ser que exatamente hoje, no dia 24, esse dado tenha mudado, né? Mas em junho a gente tinha 44.412 estudantes matriculados. Desse total, 11.323 preencheram o questionário, que corresponde aí exatamente a 25,5%. Então, nós estamos falando aqui de uma amostra, né, dos nossos estudantes, mas é uma amostra significativa que nos ajuda a pensar um pouco sobre as características desses nossos estudantes. Bom, dentro da pesquisa, dentro do questionário, né, vocês conhecem muito bem, eles respondem algumas questões em relação a dados pessoais. E olha como é importante a gente observar isso. A grande maioria dos nossos estudantes são do sexo masculino, né? A gente tem 60,6% do sexo masculino e 39,4% do sexo feminino. Então, aí pensando nas questões de gênero, como é que a gente olha para essa realidade dos nossos estudantes, né? Lembrando sempre que nós estamos falando de um recorte de 25% dos estudantes que preencheram o questionário, tá certo? Em relação à raça, 59,3%, quase 60% dos nossos estudantes se declararam brancos, né? E aí a gente tem 27,2% de pardos e 9,5% pretos, e por aí vai, né? Uma amostra para a gente poder observar, quando a gente fala as questões de raça e de gênero, né, como é que a gente está lidando com essas questões no Instituto, nos campos. Estado civil, 80,3% dos nossos estudantes são solteiros, né? E 13,5% são estudantes casados, né? E aí, assim, bom, o que isso significa para nós? Qual a importância disso? Qual o desdobramento que isso traz nos nossos planejamentos, nos nossos campos, né? A idade dos nossos alunos são relativamente muito jovens. Se a gente for olhar como o professor falou aqui, né, dos nossos estudantes de ProEja, Educação de Jovens e Adultos, não só eles, mas também os adultos que estudam, é uma minoria, olha. Acima de 30 ou de 50, peraí. De 50. Acima de 50 anos, a gente tem 3,6% só de estudantes. Mas a gente tem 74,6% entre 18 e 29 anos
Dos estudantes que preencheram o questionário, sua grande maioria, né, está nessa faixa etária, entre 18 e 29 anos. E aí depois a gente vai correlacionando, daqui a pouco a gente vai ver sobre desemprego, sobre onde estudou, qual é a relação que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, só para informação, no SUAP também tem informações sobre estudantes com deficiências e quantidade de filhos. Aliás, o SUAP tem muita coisa que vale a pena a gente olhar, pesquisar e analisar, né? Bom, lá eram os dados pessoais. Agora a gente vai falar um pouquinho dos dados familiares e socioeconômicos. Situação do trabalho, né? 37,5% dos nossos estudantes que responderam ao questionário se declararam desempregados, né? E aí tem toda uma outra porcentagem, né? Então, trabalhador informal, né? Tem lá 470 alunos. Trabalho com vínculo empregatício, apenas 13,7% dos nossos estudantes, contra 37,5% de desempregados. Então, aí é aquela questão que a gente recebe todo dia lá no sociopedagógico, né, ou na CAI, as questões de dificuldade de chegar até o campus, as solicitações da assistência estudantil e tantas outras solicitações que eles nos fazem, né? E, aliás, a gente vai mandar depois esses dados para vocês, gerais, mas vocês têm dos campos de vocês, né? E acho que vale muito a pena a gente fazer essas análises. Bom, a situação de trabalho do responsável financeiro pela residência, pela casa, pelo lar, né? 34,1% trabalha em empresa privada. 14,3% é servidor público. 10% é aposentado. 11% é autônomo. 7% está desempregado. Veja só. O responsável pela família, né, tem uma porcentagem aí de pessoas desempregadas. Renda per capita. Deixa eu ver se eu enxergo ali. O óculos ficou em casa, gente. Até meio salário mínimo, 28,9% da renda per capita. 33,6% entre meio salário e um salário e meio. Então, veja só, a renda dos nossos estudantes, dos nossos, né, estudantes é uma renda um tanto quanto baixa, se a gente for pensar, né? E aí tem aí, por exemplo, entre um salário mínimo e meio e meio salário e um salário mínimo e meio, já falei, né, 19,7%. Número de pessoas no domicílio, né? Vamos ver aí como é que está o tamanho das famílias, né? Então, 3 pessoas, 27% ou 27,2% tem em média 3 pessoas na família. 28% aí tem em média 4 pessoas na família. Que tem uma pessoa só, 8%. Né? Então, para a gente ter um pouco a ideia de o número de pessoas que constituem as famílias dos nossos estudantes. Um dos problemas, né, professor Modena, que a gente enfrenta ainda nos campos, mas que está em processo de resolução, é a questão do transporte, né? 42,1% desses alunos fazem uso do transporte coletivo. E aí cada município tem uma realidade de transporte coletivo, né? Mas é importante a gente saber que a grande maioria dos nossos estudantes fazem uso do transporte coletivo. Interessante que tem um dado ali, 18,9%, eles fazem o percurso a pé até o campus, né? E 15,6% vão de automóvel. É um percentual baixo, né, se a gente for pensar sobre o número de alunos que ou tem automóvel ou faz uso do automóvel, né? Tem bicicleta também,
né? 4,7% dos estudantes fazem uso da bicicleta, 7,5% fazem aí o transporte, o meio de transporte deles é a moto, né? Bom, serviços de saúde. Olha quantos estudantes fazem uso do SUS. 66,2% são usuários do SUS, Sistema Único de Saúde. 16,6% tem plano de saúde da empresa. E plano de saúde particular, 15% tem plano de saúde particular. Então, o trabalho que a gente tem feito, né, a gente sabe que vocês fazem, que a gente precisa intensificar cada vez mais, é o trabalho com a rede, né? Porque a grande maioria dos nossos estudantes ou não tem plano em empresa, até a gente viu lá o número de desemprego, ou não tem plano particular, então fazem uso do SUS. Então, a articulação que nós, enquanto equipes, precisamos fazer com as redes para encaminhar os alunos, para acompanhar esses alunos, ela precisa cada vez mais ser intensificada, né? Estudantes que são beneficiários ou não são beneficiários dos programas sociais do governo federal. Dos que responderam ao questionário, 95,6% disseram que não são beneficiários, que não recebem, né, nenhum benefício do governo federal. Bom, outros relatórios que podem ser encontrados no SUAP. Contribuintes por renda familiar, responsável financeiro, nível de escolaridade do principal responsável financeiro, nível de escolaridade do pai e da mãe, renda bruta familiar, companhia, tipo de imóvel, tipo de zona residencial, se é rural, se é urbana, enfim. Vamos aos dados educacionais. 68% dos nossos estudantes, isso aqui é em relação ao ensino fundamental. 68% dos estudantes estudaram somente em escola pública, né? Um dado importante. 15,7% estudaram em escola particular. 6,9%, a maior parte em escola pública, e tem outro tipo de escola. A maior parte em escola particular, 6%. Então, 6% dos nossos estudantes que responderam estudaram a maior parte do tempo do ensino fundamental em escola privada, particular. Agora, o ensino médio. 70,9% dos nossos estudantes fizeram todo o ensino médio em escola pública. E 17,4% somente em escola particular. E a maior parte em escola particular 371 alunos, ali não está a porcentagem. Mas eu acho que o que vale a gente observar aí com bastante cuidado é isso, né? 70,9% dos alunos que a gente recebe no Instituto Federal vem de uma rede pública, assim como a nossa é uma rede pública, né? E a gente precisa ter um olhar específico para esses estudantes. Que tipo de ensino eles tiveram, né? Que tipo de aprendizagem eles tiveram, e o que a gente precisa fazer no momento que eles chegam até nós, para a gente não ficar olhando para trás e dizendo, bom, mas a culpa é da escola que eles passaram, né? E aí, a questão é que, neste momento, esse estudante está na minha frente, né? Ele está no meu campus, está na sala de aula, está lá no sociopedagógico pedindo ajuda, ou na CAI. E aí, o que a gente vai fazer em relação aos docentes, em relação à equipe, com a aprendizagem que por algum motivo ele não teve adequada ou não tão adequada como a gente gostaria. Então, aí tem 70,9% que veio da escola pública. Um dado importante, né? Conhecimento em idiomas. 44,5% disseram que não conhecem um outro idioma. E um dado importante, né? Eu sempre costumo falar que eu estudei inglês durante 7 anos. Porque eu tive inglês da 5ª à 8ª, antiga 8ª série. Depois eu tive inglês no ensino médio durante 3 anos. Mas, infelizmente, eu não sei inglês, apesar de ter estudado inglês por 7 anos. E os nossos estudantes estão dizendo aí 44,5% de que não conhecem outro idioma. 37,1% conhece inglês, né? Teve acesso ao inglês, estudou inglês.
Francês, um número pequeno. Espanhol, 13,2%. Então, as línguas que apareceram aí foi inglês e espanhol. Conhecimento de informática. Esse está bem melhor. 82,2% conhece informática, tem acesso ao uso da informática. Mas ainda tem uma porcentagem aí de 6,4% que não conhece informática, né? E no campus Pirituba, período que eu estava lá antes de vir para a reitoria prestar serviços, e assim como tem grande maioria dos campos tem, né? Projetos de informática com a comunidade. Lá em Pirituba tem até hoje, né? Acho que tem, né, meninas? Os professores fazem um curso de informática para a terceira idade, inclusive de línguas também, e é um projeto muito bacana, porque eles chegam com medo, né, de chegar perto do computador, achando que vai quebrar, e depois eles já saem com um e-mail, já saem trocando informações, né? Isso é muito importante. Então, a gente ainda pode atender esses 4%. Fala, mas só 4%? Mas todas as nossas escolas são informatizadas, né? Então, a gente pode, sim, de repente, ter 100% dos nossos estudantes com acesso e conhecimento em informática. Acesso às tecnologias de informação e comunicação. Aí é a frequência de acesso à internet. 93,8% diz que diariamente acessa a internet. Então, acho que a gente pensar aí também de que maneira a gente pode se comunicar melhor com os nossos estudantes, quem sabe fazendo uso de alguma tecnologia, alguma ferramenta a partir da internet, né? Uma vez que... Oi? O Vitor está lembrando aqui que possivelmente seja até mais que isso, né? Talvez aí até aqueles 4% lá que não sabem, mas na internet fazem uso, né? Então, assim, diariamente os nossos estudantes estão conectados, né? Quantidade de smartphones. Total de alunos por quantidade de smartphone. Então, 63,9% tem um smartphone, né? E temos 12,8% de estudantes que têm 2 smartphones. Então, é importante a gente pensar sobre isso também, né? Quantidade de computadores desktop. 56,4% não tem computador. É importante a gente pensar sobre isso, né? E 39,6% tem um computador. É interessante a gente pensar se a gente tem quase 100% dos estudantes que acessam diariamente a internet, as redes sociais e etc., mas não são todos os alunos que têm computador. Então, dá para a gente pensar que importância isso tem na vida deles na escola, no campus, né? De que maneira a gente está dando acesso a esses estudantes lá com tranquilidade, né? Porque eles acessam, mas vocês viram aqui que nem todo mundo tem computador. Bom, tem as lan house e outras possibilidades, né? Bom, no relatório também dá para saber a quantidade de notebooks e de netbooks, né? Se a gente quiser ter essa informação, tem lá, dá para puxar. Agora, só finalizando aqui, para dizer a vocês, né, que todo mundo tem acesso a essas informações, todos os campos têm acesso às informações do seu campus, através do SUAP, e que, naturalmente, que lá na reitoria a gente tem acesso aos dados de todos os campos, né? Então, é tranquilo aí o acesso ao SUAP. A Aline tem, junto com as meninas, tem dado treinamento para quem sempre precisa, às vezes não está ainda tão familiarizado com o uso do SUAP. Se alguém ainda não tem esse acesso, por acaso não consegue chegar nos dados, puxar as planilhas, manda um e-mail lá, liga. A Aline tem feito videoconferência de treinamento, a gente está à disposição para ajudar a vocês a ter acesso a esses dados. E aí tem o e-mail, né, todo mundo já sabe, assessoria@ifsp.edu.br, o telefone lá do setor 3775-4562.
Então, assim, a nossa ideia foi trazer um pouco o perfil de quem é o nosso estudante, né? O que a gente pode observar aí de um modo geral? Sua grande maioria são estudantes relativamente jovens, né? A grande maioria estudou em escola pública, um número muito grande de estudantes desempregados, né? Então, como é que a gente está lidando, ou como é que a gente pode lidar melhor e acolher melhor essas demandas aí em cada um dos nossos campos? Tá bom? Então, a ideia era um pouco essa, contextualizar, uma vez que a gente está falando aqui do perfil dos nossos estudantes. Tá bom? Então, agora sim, a gente vai compor a mesa. Obrigado.